Glória a Deus, igreja. Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Temos visitantes hoje conosco. Para nós sempre é uma alegria, quando nós recebemos visitantes que vêm com o propósito de cultuar a Deus conosco. Então eu gostaria que aqueles que nos visitam, temos vamos dizer assim, um grupo que faz parte da família da irmã Laura, do irmão Gerson, Gostaria que os irmãos ficassem em pé para nós estarmos conhecendo os irmãos. Temos aqui também, acho que à nossa direita, um visitante, Gostaria que o irmão também ficasse em pé para nós estarmos saudando. Muito bem. Mais alguém nos visita nessa noite? Vamos saudar os irmãos. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Que os irmãos possam se assentar nesse momento. Que os irmãos se sintam bem no nosso meio. Para nós é uma alegria ter cada um de vocês aqui conosco nesta noite. Irmãos, hoje é ceia. E não tem como, eu sempre tenho que falar sobre Jesus na ceia. Não tem como fugir, dessa situação. E, irmãos, eu quero que vocês abram suas Bíblias, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 23. Lucas 23, 33. Lucas capítulo 23, versículo 33. E veio uma chuvinha aí, para dar uma refrescada aí no nosso clima. Quem achou o texto, diz amém. Amém. Muito bem. Eu vou estar lendo, então, os irmãos, por favor, acompanhem com as suas Bíblias abertas a leitura da palavra. Diz assim a palavra de Deus: E quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali o crucificaram, e os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: Aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados os escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava escrito um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém, igreja? Queridos, Jesus morreu e Jesus ressuscitou. Amém? A história, até mesmo a própria história reconhece isso. Basta você pensar e refletir sobre em que ano nós estamos. 2023, depois de quem? De Cristo. Cristo mudou a história, até mesmo a maneira como nós, irmãos, contamos os nossos dias, os nossos meses, os nossos anos. Jesus, ele é incomparável, ele é Filho do Deus vivo. E quando eu penso, irmãos, nesse texto que fala daquele momento da crucificação de Jesus, eu vou lá em Isaías, capítulo 53, versículo 4, que diz assim: Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades.
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Irmãos, a palavra de Deus diz que Jesus, 700 anos antes, Isaías, profeta messiânico, ele previu que Jesus viria, que Jesus seria aquele que levaria sobre si as dores, as enfermidades, toda a culpa, todo o pecado da humanidade. E quando eu olho para esse texto aqui, eu vejo que, irmãos, nós precisamos entender que as profecias, elas se cumprem. As profecias que estão registradas na Bíblia se cumprem cabalmente, irmãos, indubitavelmente, elas se cumprem e elas se cumprirão. Assim como Jesus veio, Jesus voltará, amém? Eu creio, irmãos, sem sombra de dúvida, na volta, no retorno de Jesus. Hoje nós vemos tudo que está acontecendo no mundo, as catástrofes, Rio Grande do Sul ali, vamos dizer assim, aquele vendaval, aquela multidão de águas, que entrou na cidade, lá o terremoto que aconteceu em Marrocos, na Líbia, irmãos, quantas situações estão acontecendo no mundo todo, em Corumbá, aqui pertinho, bateu um vendaval ali que destelhou inúmeras casas. Isso não está normal, irmãos. Nós vemos que existe uma mensagem por trás de tudo isso, e para mim a mensagem é: Jesus está às portas. Conserte a sua vida, põe em ordem a tua casa, porque Jesus está voltando. Nós temos que entender, irmãos, que eu não tenho prazer na desgraça de ninguém. Eu não tenho prazer em ver ninguém perdendo coisas em enchente, perdendo casa em terremoto, mas nós temos que entender que a arrogância do homem, ela está chegando a níveis insuportáveis, O homem, ele está chegando a um nível de arrogância tão grande, que Deus começa a tratar, e Deus começa a mostrar que o homem não é tudo isso que ele pensa que ele é. Irmãos, a Bíblia diz que nós somos pó, que a nossa vida é um vapor, que a gente existe, daqui a pouco não existe mais. Mas o ser humano, ele está se enchendo de uma maneira tão grande de si mesmo, está ficando cada vez mais egocêntrico, cada vez mais centrado em si, cada vez mais pensando que é o Deus da sua própria vida. E eu vejo que Deus está começando a permitir situações acontecerem para mostrar que só existe um Deus, e esse Deus é Ele. Ele reina, Ele domina sobre o céu, sobre a terra. Então nós temos que entender que assim como Jesus já veio, Jesus também um dia vai voltar, e nós temos que estar preparados, amém, igreja? Temos que estar preparados. Eu lembro, irmãos, quando houve a virada de século, do ano de 1900 para o ano 2000, quanta gente foi para a igreja, gente que você não via aquela pessoa indo à igreja, mas de repente vai mudar para 2000, e aí será que o mundo vai acabar? E aí, eu lembro de pessoas que eram muito próximas a mim, que de repente eu olhei e estava no culto assim, porque aquele medo, aquela angústia de que algo ia acontecer na virada, e é uma busca circunstancial, é uma busca baseada no medo, e Deus não quer que ninguém busque a Ele por medo, Servir a Deus por medo deve ser a pior coisa que existe, irmãos. Deus quer que você sirva a Ele por entender a grandiosidade do amor dEle pela sua vida. Ele te amou, Ele te amou, Ele te amou de uma maneira, irmãos, indescritível. Que pai mataria um filho por amor a pessoas que nem estão aí para a sua vontade, para os seus desejos, para os seus desígnios? Que pai faria isso? Deus fez através do seu Filho. E aqui, irmãos, em Lucas 23:33, eu quero propor para mim e para você nesta noite algo da parte de Deus. E o que eu quero propor para você aqui nessa noite é: aprenda com Jesus. Amém? Quem quer aprender com Jesus? Fala para o seu irmão aí que está do seu lado: é possível
aprender com Jesus. Então, se você quer aprender com Jesus nessa noite, nós todos vamos aprender. E a primeira lição, irmãos, que o Senhor Jesus nos ensina aqui, nesse momento da sua vida, quando Ele chega ao final da sua caminhada na terra, Ele nos ensina que o segredo para cumprir a missão é preservar a sua identidade em Deus até o fim. Amém? O segredo para você cumprir a missão em relação àquilo que Deus espera que você faça é preservar a sua identidade em Deus até o fim. Em outras palavras, não se corrompa que você vai chegar até o fim e vai ter sucesso na sua caminhada espiritual. Não se corrompa, não abra mão de quem você é, porque, irmãos, mais importante do que aquilo que você faz é quem você é. Porque existe um princípio fundamental, e eu já disse isso várias vezes aqui para a igreja, que quem você é determina naturalmente o que você faz. Quando Jesus, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, do versículo 17 até o 23 mais ou menos, ele começa a falar sobre os falsos profetas. Ele diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas, aqueles que podem aparecer no meio de vós, vestidos de ovelhas, mas interiormente são lobos. Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim: existem aqueles que usam disfarces para camuflar quem eles realmente são por dentro. Então Jesus estava dizendo, por fora é uma coisa, mas por dentro é outra bem diferente. Aí Jesus diz assim: pelos frutos vos conhecereis, porque uma árvore boa, ela produz frutos bons, e uma árvore má, ela produz frutos maus, de modo que uma árvore boa, ela não pode produzir frutos ruins ou maus, e uma árvore má também não pode produzir frutos bons. Então Jesus começa a mostrar que a natureza da árvore define o fruto que ela produz. Amém, igreja? Se você vai numa mangueira, você não vai encontrar morango. Se você for numa mangueira e tiver morango, irmão, olha, alguma coisa está muito estranha aí, né? Uma mangueira produz manga, né? Uma laranjeira produz laranja, e assim por diante. Ou seja, a natureza da árvore determina o que ela vai produzir. Em outras palavras, a natureza, a sua natureza, determina o que você vai produzir. Em outras palavras, Jesus ele não veio só te capacitar para fazer coisas boas, Ele veio para mudar o seu caráter e fazer de você uma pessoa boa em Deus. O que o Senhor veio fazer não é simplesmente te dar condições para fazer algo importante, algo benéfico em função dos outros ou do reino dele na terra. Ele veio mudar a sua natureza. Ele veio tirar de você a natureza do homem do pecado e colocar em você a natureza do homem que obedece a Deus, do homem que faz a vontade de Deus. E a partir dessa experiência de mudança, de transformação, você vai conseguir fazer o que Deus quer que você faça. Porque a palavra de Deus diz que todos os seres humanos estão extraviados, perdidos, como nós lemos lá no livro do profeta Isaías. Cada um se desviava pelo seu caminho e fazia o que dava na cabeça. Cada um escolhia o caminho que ia seguir. Não havia uma direção definida no coração do homem, porque o coração do homem era dominado pelo pecado. Mas quando o Senhor veio, Ele colocou no coração do homem uma direção que vai conduzir o homem até o céu, porque Ele veio para morar no homem, transformar o coração do homem. Em outras palavras, se você quer verdadeiramente cumprir o que Deus determinou na sua vida, cuide do seu coração. Ao invés de você ficar preocupado com os problemas externos, comece a olhar para os problemas internos da sua vida. Comece a olhar para situações que muitas vezes têm impedido você de avançar, de crescer espiritualmente na sua fé. Lá em Provérbios 4, 23 diz assim: de todas as coisas que você tiver que guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Ou seja, um coração que está sendo trabalhado pelo Espírito Santo de Deus, um coração que está sendo trabalhado pela palavra de Deus, é um coração que vai conseguir produzir os frutos que Deus espera.
Porque, irmãos, o mundo exterior é fruto do nosso mundo interior. Se o nosso mundo interior está cheio de coisas boas, nós vamos ter condição de construir um mundo exterior cheio de coisas boas. Agora, se o nosso mundo interior está cheio de injustiça, de malícia, de luxúria, de ódio, de violência, quando nós começarmos a agir, é isso que vai começar a fluir na nossa vida. Então nós precisamos olhar para dentro de nós e ver, irmãos, se a nossa identidade continua firme em Deus como cristãos. Porque o Senhor, Ele não veio apenas te chamar para ser um servo, Ele veio te chamar para ser filho, né? Filho de Deus. Isso não tem a ver com serviço, isso tem a ver com identidade, isso tem a ver com natureza. Ou seja, se você nasceu de Deus, você precisa ter em você as características daquele em quem você foi gerado. Por isso que Jesus, Ele vem trazer para nós um novo nascimento, né? Aquele que nasceu da carne é carne, mas aquele que nasceu do Espírito recebe um novo Espírito. Foi isso que Jesus explicou para Nicodemos, um religioso da época, que chegou para Jesus e disse: Senhor, o que é preciso para ter a vida eterna? Ele pensava que Jesus ia falar: olha, arruma umas coisinhas ali, conserta algumas coisinhas aqui, e está tudo definido, né? Você já é um homem bom, falta pouca coisa só para você ajustar. Só que Jesus deu a ele uma resposta que ele não esperava. Para você ter a vida eterna, o necessário é nascer de novo. Imagina você receber uma resposta dessa, irmão. Aí Nicodemos falou: mas Senhor, como é que eu vou nascer de novo? Entrar no ventre da minha mãe e nascer novamente? Aí Jesus disse: não, não é assim, Nicodemos, né? Quem nasce da carne é carne. Aquele que precisa nascer de novo precisa nascer do Espírito e da água. A água representa a palavra, o Espírito é o Espírito Santo. O mesmo Espírito que gerou Jesus, Ele precisa regenerar as nossas vidas no poder da palavra. Irmão, Jesus, Ele permaneceu Jesus até o fim. Ele nasceu Jesus, Ele viveu Jesus, Ele morreu Jesus, Ele permaneceu até o fim com a mesma identidade. Hoje você tem um grande desafio: permanecer filho de Deus até o fim da sua caminhada, porque o mundo tem tentado corromper muitos crentes. Tem muitos crentes que começaram a caminhada bem, mas não estão tão bem hoje. Alguma coisa aconteceu em seus corações, que eles não estão mais conseguindo ser as mesmas pessoas que foram no início da caminhada. E hoje é tempo de nós avaliarmos o nosso coração. Nós vamos tomar a ceia. Eu vou tomar o cálice que representa o sangue de Jesus, vou comer o pão que representa o corpo de Jesus. Mas eu tenho que parar para analisar o meu coração. Por isso que a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Está lá em 1 Coríntios 11, 23. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Depois, coma do pão e beba do cálice. Não é para você examinar o vizinho, não é para você examinar quem está do seu lado. Examine-se, pois, a si mesmo. Como está a sua fidelidade? Pastor, o que eu tenho que avaliar na minha vida? Como está a sua fidelidade a Deus? Como está a sua fidelidade à palavra de Deus? Como está a sua fidelidade às pessoas que você ama? Comece por aí. Comece avaliando como é que está o seu nível de fidelidade ao Senhor, às coisas do Senhor, ao reino de Deus, às pessoas que amam a sua vida e que você ama também. Como está a sua fidelidade nos negócios? Como está a sua fidelidade? Pastor, o que mais que eu tenho que avaliar? Como está a sua capacidade de perdoar quem erra com você? Ah, pastor, a pessoa erra comigo, eu muito rapidamente perdoo. Ah, pastor, errou comigo, é difícil, hein? Eu não estou conseguindo perdoar, né? Aí eu fico pensando naquela pessoa de noite, eu fico vendo imagens, eu pegando no pescoço daquela pessoa, sabe, pastor, e chacoalhando aquela pessoa. Então, algumas coisas você precisa avaliar no seu coração, porque as coisas começam a acontecer primeiro onde? Dentro do nosso coração. Ninguém sai na rua pensando em matar alguém. Ou acordei hoje, acho que eu vou matar uma pessoa. Ninguém, irmãos, não acontece assim. As coisas começam a ser construídas dentro de nós aos pouquinhos. A gente começa a guardar, lá na frente aquilo estoura, né? E às vezes estoura numa tragédia. Por quê?
porque eu não tomei cuidado do meu coração. Não perca a sua identidade de filha de Deus, filha. Não perca a sua identidade de filho de Deus, filho de Deus. Você é filho de Deus, amém? Você é filha de Deus. Eu não vim aqui para dizer que você é um perdido, um pecador. Eu vim aqui para dizer que Jesus te salvou e nele você é filho de Deus, você é filha de Deus. Pecadores, perdidos, irmãos, todos nós ainda somos, né? Mas a presença do Espírito Santo em nós vai nos levando para mais perto de Deus, vai tirando do nosso coração a disposição para o mal e nos direcionando para o bem, para fazermos aquilo que Deus quer. Aprenda com Jesus, amém? Quem está aprendendo com Jesus aí? Segundo, aprenda com Jesus a colocar seus agressores ou as pessoas que te ferem nas mãos de Deus, ao invés de querer fazer justiça com as próprias mãos. A palavra de Deus nos diz que Jesus estava aqui no Monte da Caveira, crucificado numa cruz, e no versículo 34 ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Irmão, Jesus estava ali, crucificado, sofrendo, com o corpo dilacerado, mutilado, furado nas mãos, nos pés, sendo rasgado a cada instante que o tempo ia passando, mas ele ainda estava orando por as pessoas que o estavam agredindo. E eu quero dizer uma coisa para você, crente: na vida nós vamos sofrer com as atitudes erradas de pessoas com quem nós trabalhamos, amém? De pessoas com quem nós nos relacionamos, de pessoas com quem nós convivemos debaixo do mesmo teto, na nossa casa. Nós vamos sofrer com atitudes erradas de pessoas que caminham ao nosso lado, porque às vezes essas pessoas vão nos agredir com palavras, com atitudes, às vezes até mesmo com desprezo. Sabia que o desprezo é uma maneira de você agredir uma pessoa? Porque quando você despreza alguém, é como se você estivesse dizendo para aquela pessoa: você é insignificante para mim. E ninguém gosta de se sentir insignificante. E quando eu falo tudo isso, irmãos, eu estou falando de Jesus, porque ele foi desprezado, sim ou não? Ele foi desprezado, ele foi maltratado, com palavras, com atitudes. E eu digo para os irmãos, Jesus, ele tinha todo o poder para fazer assim, ó, e fulminar todo mundo. Ele tinha poder para transformar todo mundo em pozinho, sim ou não, irmãos? Mas sabe o que ele preferiu fazer? Ele preferiu orar por essas pessoas. Ele preferiu colocar essas pessoas nas mãos de Deus do que fulminar as suas vidas. Irmãos, e nós, a exemplo de Jesus, nós precisamos aprender com Jesus a fazer o mesmo. Nós precisamos aprender com Jesus que às vezes nós vamos sofrer pela imaturidade das pessoas, porque Jesus diz: Pai, perdoa-lhes porque elas não sabem o que estão fazendo. Ou seja, Jesus viu o que é imaturidade, a falta de capacidade de entender o que elas estavam fazendo. Vamos sofrer com a imaturidade das pessoas, com a imperfeição das pessoas, com o pecado que está na vida das pessoas. Vamos sofrer, mas ao invés de nós, irmãos, fulminarmos essas pessoas, irmãos, com palavras duras, com atitudes agressivas, com o nosso desprezo ou com a nossa indiferença, nós precisamos aprender com Jesus que nós podemos orar por essas pessoas. Amém, irmãos? Nós podemos orar por essas pessoas, porque infelizmente tem gente que quando é agredido também agride. Me agrediu, pastor, eu também vou agredir, porque eu não tenho sangue de barata, né? A pessoa falou duro comigo, eu também falo. A pessoa me feriu, eu também firo. Por quê? Porque eu não tenho sangue de barata, né? Quem já ouviu esse discurso aí? Eu não vou perguntar quem fez esse discurso, né? Para você não ficar exposto aqui nessa noite. Mas às vezes a pessoa diz: eu não tenho sangue de barata, se me agredir eu vou agredir. Aí o que acontece? Quando a gente age assim,
nada muda, as coisas não saem do lugar, não há mudança, não há transformação, não há milagre, não há transformação na vida das pessoas. Por quê? Porque nós não plantamos na vida das pessoas algo diferente daquilo que elas estão vivendo. Por que que muitos relacionamentos muitas vezes não evoluem, não saem do lugar, está estacionado naquela situação em que não produz alegria nem para um lado nem para o outro? Por quê? Porque as pessoas não têm coragem de ir além, no sentido de fazer a vontade de Deus prevalecer sobre a sua própria vontade. Sabe onde é que o cristianismo aperta, irmão? Na hora que a gente tem que abrir mão da nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Aí a gente não quer abrir mão da nossa vontade para fazer a vontade de Deus, mas Jesus fez isso. Lá no Getsemane, quando ele viu toda a dor, o sofrimento que ele ia passar na cruz, e mais, irmãos, eu creio que o maior sofrimento de Jesus foi quando ele percebeu que ele estaria sozinho, sem o Pai ali, ele teria que suportar a dor dos nossos pecados sozinho ali naquele momento, e ele diz: Pai, se é possível, afasta de mim o que? Este cálice, mas não se faça como eu quero, mas como tu queres. Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim: se eu tenho que beber esse cálice para fazer a tua vontade, eu vou beber, ainda que seja amargo, ainda que fazer a vontade do Senhor doa, eu vou fazer a vontade do Senhor. Às vezes fazer a vontade de Deus dói, irmãos, mas é a melhor coisa que nós podemos fazer, amém? Às vezes tem que doer no seu orgulho, às vezes tem que doer na sua carne, para que o seu espírito seja levantado em Cristo, para que os propósitos do Espírito sejam estabelecidos na sua vida. Porque uma das situações mais difíceis da vida do ser humano é ele passar por cima do seu orgulho, mas é necessário para que a vontade de Deus seja feita. Irmãos, quando nós colocamos a vontade de Deus na nossa vida acima da nossa própria vontade e plantamos isso na vida das outras pessoas, nós começamos, irmãos, a dar às pessoas a condição para que elas mudem. Porque, irmão, agredir e ser agredido, isso todo mundo faz, sim ou não? Agora, ser agredido e não agredir é para quem está em Cristo. Ser agredido e não agredir é para quem está em Cristo. E muitas vezes você vai ter que engolir sapo, sim. Muitas vezes você vai ter que parecer aos olhos dos outros aquele que perdeu. Às vezes nós precisamos perder na terra para ganhar no céu. Porque, irmãos, aos olhos de todo mundo ali, quando Jesus foi crucificado naquela cruz, ele estava perdendo ou estava ganhando, irmãos? Fala a verdade. Perdendo. Tinha gente zombando de Jesus, tinha gente dando vinagre para Jesus beber, escreveram uma placa na cruz dele lá: este é o rei dos judeus, em letras gregas, romanas e hebraicas, mas escreveram isso em tom de zombaria. Só que em tom de zombaria eles não sabiam que o Senhor estava usando aquela afirmação para dizer: realmente Ele é rei de todas as nações, Ele é rei de gregos, Ele é rei de hebreus, Ele é rei de judeus, Ele é rei de romanos, Ele é rei sobre toda a terra. Na zombaria do homem, uma verdade estava sendo dita naquele momento. Mas, irmãos, parecia que Jesus estava perdendo, parecia que ele estava sendo, irmãos, envergonhado, mas na realidade ele estava conquistando uma vitória eterna para você e para mim nesta noite. Às vezes nós temos que passar por cima do nosso orgulho e parar de se preocupar com o julgamento das pessoas e nos preocuparmos com o julgamento de Deus. Sabe por que a gente erra demais e acerta de menos? Porque a gente quer fazer bonito para os outros e não se preocupa de fazer feio para Deus.
E eu vou dizer uma coisa para você, querido: quem vai te julgar no último dia não é as pessoas, é o Senhor. Quem vai te absolver no último dia não são as pessoas para quem você está fazendo uma imagem, é o Senhor que te salvou. Por isso eu quero dizer para você: cuidado com quem você... Cuidado para quem você quer fazer as coisas no sentido de impressionar, né? Eu, se fosse você, pensaria em colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Aprenda com Jesus que para ver transformação nos outros, muitas vezes precisa haver transformação primeiro em você. Tem gente que fala assim: ai pastor, meu marido precisa mudar, porque é assim, é assado, é assim. Aí dá vontade de dizer: mas irmã, e a irmã já mudou? Porque, irmãos, porque muitas vezes é fácil a gente ver a mudança que precisa acontecer no outro, mas às vezes a gente não vê a mudança que precisa primeiro acontecer na gente. O combustível para que Deus possa fazer a mudança no outro acontecer é a mudança que Deus primeiro vai fazer em você. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos fazer tudo que você quer que os outros vos façam, fazei vós primeiro. Tudo que você quer que os outros nos façam, fazei primeiro vós. Eu quero respeito, dê respeito. Eu quero carinho, dê carinho. Eu quero compreensão, compreenda, né? Eu quero ser ajudado, ajude. Plante para depois você colher. Não tem como você colher algo se você não plantar. Tem que ser plantado, né? Faça das suas atitudes uma semente que você coloca no coração do outro. Aí você vai regando com oração, vai regando com bom testemunho, vai regando. Daqui a pouco vai nascer, e você vai colher os frutos do que você plantou. Amém? Você vai colher os frutos daquilo que você mesmo está plantando. Porque, irmão, se tem uma lei na Bíblia que ela é implacável, ela não falha, é a lei da semeadura. Tudo aquilo que o homem semear, isso ele também ceifará, né? Aquele que semeia na carne, da carne colherá corrupção. Aquele que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida, a eterna. Amém? Aonde que você está semeando? Está semeando na carne? Está semeando no Espírito, né? O que você está semeando? Irmãos, vamos aprender com Jesus. Terceiro, aprenda com Jesus que é preciso se relacionar e ter comunhão com as pessoas que você precisa amar e ajudar. Porque existe uma diferença das pessoas que você ama e das pessoas que você precisa amar. Tem pessoas que automaticamente você já ama. Quem é filho aí? Se você tem pais, bons pais, automaticamente você os ama. Sim ou não, irmãos? Precisa alguém fazer esforço para amar filho? Não, isso é pai e mãe se doam pelos filhos, né? Mas existem pessoas que você precisa amar, e você só vai amar se você tiver relacionamento com essas pessoas, porque o amor se constrói através de relacionamento. Para você ter uma identificação, né, uma identificação de amor com alguém, você precisa se aproximar daquelas pessoas. Então, irmãos, exemplo: se você congrega nessa igreja, você só vem uma vez por mês aqui, você não conversa com ninguém, você não tem relacionamento com ninguém, você vai se sentir muitas vezes desencaixado dentro da igreja. Sim ou não, irmãos? Mas a culpa é dos outros que vêm todo o culto, ou sua que só vem de vez em quando, né? Aí o que acontece? Você não vem na igreja, mas tem um grupinho lá fora que você vai. Aquele grupinho, você consegue se identificar com ele, sentir falta, desejo de estar com ele. Por quê? Porque você está exercitando o quê? Comunhão e relacionamento. Comunhão e relacionamento. Então,
a comunhão e o relacionamento, eles precisam ser praticados para que a gente tenha conexão, para que a gente tenha liga, para que a gente tenha, irmãos, uma identificação de amor com as pessoas, com quem nós queremos, a quem nós precisamos amar. Ou seja, Jesus, Ele não amou as pessoas só de estar lá no céu. Ele veio, Ele se fez homem, Ele se relacionou com as pessoas, Ele se relacionou, irmãos, com todos. Ele se relacionou com as crianças, Ele se relacionou com os pescadores, Ele se relacionou com os religiosos, Ele se relacionou com a mulher adúltera, Ele se relacionou com os leprosos, com os doentes, com os cegos. Ele se relacionou com essas pessoas. Por isso Ele conseguiu entender o coração dessas pessoas. Por isso Ele conseguiu, irmãos, ter uma identificação de amor com essas pessoas e ajudar essas pessoas. Então nós precisamos aprender com Jesus a fazer o mesmo. Amém, igreja? Eu não gosto do fulano porque o fulano é chato. Mas você é mais chato ainda, né? Eu não gosto do ciclano por causa disso, daquilo. Irmãos, todos nós temos as nossas particularidades, sim ou não? Eu também sou chato, irmãos. Às vezes eu não gosto nem de me relacionar comigo, mas eu tenho que me relacionar. Faz parte do viver em sociedade, em comunidade. Nós temos que pagar o preço do relacionamento, para que dentro desse relacionamento surja o amor, a conexão, a amizade, o relacionamento, né? Então Jesus, Ele nos ensina isso. Jesus, Ele foi procurar 12 discípulos, sim ou não? Ele foi em busca dessas pessoas. Ele poderia fazer tudo sozinho, mas Ele não quis fazer tudo sozinho. Ele quis fazer através da comunhão, Ele quis fazer através da unidade. Ele foi. E todos os 12 eram diferentes. Tinha um Tomé lá. O Tomé era aquele que tinha que ver para crer. Ele era o jeito dele. Irmãos, Pedro era um camarada super, como que eu vou dizer assim, intempestivo. Ele agia primeiro e pensava depois. Era uma característica que ele tinha. Todos eles eram diferentes uns dos outros, mas Jesus andou com todos eles, amou todos eles. Mesmo quando ele se sentiu traído, abandonado por Pedro, pelos discípulos, tinha um Judas também lá, né? Infelizmente o caminho do Judas foi sem volta, né? Mas Jesus amou a todos, caminhou com todos. E ele disse no Evangelho de João capítulo 15: não vos chamo mais servos, mas amigos. Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim que a vida, o relacionamento que começa através da fé, ela deve nos levar ao amor. A relação de fé, ela deve nos levar a uma relação de amizade. Então aqui dentro nós temos que construir essa situação. Amém, igreja? Você não pode conhecer seu irmão só pela nuca. O que é conhecer o irmão pela nuca, pastor? Você só senta atrás dele e vê a nuca dele todo culto. Aí ele vai embora e pronto, né? Não tem conversa, não tem diálogo, não tem aproximação. O irmão conhece o outro pela nuca, conhece a nuca do irmão. Irmão, aí não funciona, né? Nós precisamos ir além. Nós precisamos ir além. Deus te colocou aqui ao lado dessas pessoas que estão aqui para você ser bênção na vida delas e para elas serem bênção na tua vida. Mas isso vai exigir um preço, o preço do relacionamento. Amém, igreja? Quem está disposto a pagar esse preço aí? Glória a Deus. Irmãos, estou caminhando. Aprenda com Jesus a exercer generosidade. O que é generosidade? Generosidade é uma virtude do amor, aonde você cuida daquilo que é dos outros e não somente daquilo que é seu. Generosidade muitas vezes é você dar preferência ao outro, abrir mão dos seus desejos, abrir mão das suas vontades para cuidar da necessidade do outro. Generosidade é um ato de amor onde você se doa em função de alguém. E eu pergunto, Jesus fez isso por nós, irmãos? Ele estava no céu, irmãos. Estava no céu. No céu não tem morte, no céu não tem ninguém falando mal de você, no céu não tem dor, não tem sofrimento.
mas ao invés de ele ficar no céu, ele olhou para a nossa necessidade. Ele deixou para trás o céu, a glória do céu, o conforto do céu, para vir sofrer com a gente aqui na terra. Eu pergunto para os irmãos, isso é ou não é generosidade? Generosidade é você deixar de buscar para si, de pensar em si, de pensar nos seus desejos, nos seus interesses, para pensar na necessidade do outro. E foi isso que Jesus fez por cada um de nós que está aqui. Quando ele desceu do céu, ele veio e ele morreu naquela cruz. Ele estava olhando para a sua necessidade, para a minha necessidade de salvação, e ele pagou o preço para que eu e você tivéssemos vida, e vida com abundância. Generosidade, irmãos, muitas vezes é nós deixarmos de gastar dinheiro no shopping para a gente comprar umas fraldas geriátricas e levar ali num asilo, dar para umas pessoas idosas. Generosidade muitas vezes é você, sabe, deixar as suas vaidades de lado para ajudar às vezes uma família que está passando fome. Eu peguei esse dinheiro aqui, eu ia comprar mais um par de tênis para mim. Eu tenho 32, mas eu estou precisando de 33. Aí você pega e deixa, né, de comprar o seu 33º par de tênis, e aí você vai e investe em alguém que está precisando de ajuda, e que se não for ajudado, né, naquele momento pode estar numa situação bastante crítica. Generosidade é isso, é você abrir mão, né, daquilo que você buscaria para você, e não é pecado, mas você deixa de buscar para você para atender a necessidade de alguém. Prosperidade, ela é um caminho para prosperarmos. Quem age com generosidade prospera. Quem age, irmãos, com mesquinhez empobrece. Então muitas vezes a gente tem que parar para pensar: eu estou empobrecendo ou estou enriquecendo por ser ou não ser generoso, por ser ou não ser generosa nas minhas atitudes? Às vezes é aquela pessoa que tem dinheiro, tem condição financeira, mas é pobre na sua generosidade, porque não é generoso para com a obra de Deus, não é generoso na disposição de servir pessoas, de ajudar pessoas. Tem dinheiro, pode até ser rico materialmente falando, mas espiritualmente é pobre. Por quê? Porque não doa, porque não se sensibiliza com a necessidade do outro. E muitas vezes isso pode acontecer com você, comigo, se nós não vigiarmos o nosso coração. Porque parece que nós vemos hoje no mundo onde tudo que é material brilha mais forte, né? As pessoas estão pensando sempre em adquirir alguma coisa nova, sempre em comprar, sempre em gastar. Vivemos num mundo de consumismo, e muitas vezes parece que nós não conseguimos pensar na necessidade do outro, abrindo mão daquilo que nós muitas vezes podemos abrir mão. Então aprenda com Jesus a ser generoso, a ser generosa. Amém, igreja? Quem está recebendo essa palavra aí? Em último lugar, irmão, chegou no último lugar, hein? Aleluia! Chegou. Aprenda com Jesus que melhor do que receber bênçãos é servir a Deus e ser uma bênção nas suas mãos. Quem gosta de receber bênção? Pode levantar a mão aí, não é pecado não, também gosto. Mas eu quero dizer para você, querido, não existe experiência mais extraordinária do que você ser bênção, do que você ser canal de bênção. A relação de Jesus com o Pai não era uma relação utilitária. Você não vai ver Jesus pedindo para Deus coisas para Ele, pedindo para Deus servi-lo, para Deus dar a Ele o que Ele precisava em termos materiais. Mas você vai ver Jesus orando inúmeras vezes na Bíblia, preocupado em fazer o que o Pai queria que Ele fizesse. O nosso problema hoje é que nós muitas vezes buscamos a Deus pensando só no que Deus tem que fazer por nós. O Senhor tem que me dar isso, o Senhor tem que me ajudar aqui, o Senhor tem que fazer isso aqui, mas nós não estamos preocupados em fazer o que Deus espera que a gente faça. A gente quer um Deus que nos sirva, mas nós não queremos muitas vezes servir a Deus. Jesus, Ele nos ensina que servir a Deus é o caminho para ser servido por Deus.
Amém, queridos? Se você servir ao Pai de coração, se você colocar a sua vida diante de Deus e dizer: Pai, eu estou aqui, qual é o teu projeto para mim, qual é o teu plano para mim? Eu não quero criar um plano e colocar o Senhor nele, eu quero viver o plano que o Senhor tem para mim, e eu quero servir ao Senhor. Sabe o que vai acontecer? Tudo que você precisa, Deus vai começar a acrescentar na sua vida, porque a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O problema é que nós estamos correndo muitas vezes atrás do que Deus quer acrescentar. Estamos correndo atrás do dinheiro, da felicidade, do sucesso, e estamos esquecendo de servir a Deus. Sirva a Deus e você vai ter sucesso. Sirva a Deus e você vai ter dinheiro. Sirva a Deus e você vai ter provisão de Deus na tua vida e na tua casa. Não vai te faltar, em nome de Jesus. Então nessa noite, aprenda com Jesus todas essas situações que Ele nos ensina através da sua vida, da sua morte e também da sua ressurreição. Jesus morreu, mas Ele também ressuscitou e está vivo, e Ele está aqui entre nós. Amém, irmãos? Através do Espírito Santo. Fique em pé nesse momento, nós vamos estar orando e vamos nos preparar para a ceia do Senhor.